Olá, aqui Leandro Ruschel falando desde Miami, nos Estados Unidos, em que há liberdade para navegar na internet e postar as minhas ideias, os meus comentários, as minhas críticas no X, enquanto no Brasil tal direito não existe mais para os brasileiros. Creio que pouca gente percebeu a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Não é apenas uma decisão contra uma empresa, que controla uma rede social. É uma decisão que afeta todos os brasileiros. Tanto é que foi definida uma multa para quem utilizar VPN ou outro subterfúgio tecnológico para acessar a ferramenta, para ler, para escrever. Então não é simplesmente o bloqueio da principal ferramenta de discussão política do mundo. É a impossibilidade dos brasileiros acessar a ferramenta sob pena de multa de R$50 mil por dia. Lembrando, que essa multa está sendo imputada a quem não faz parte desse processo. E é por isso que a OAB entrou com uma ação, questionando apenas a questão da multa. Só que o questionamento deveria ser da própria decisão em si. Os argumentos que se dão para justificar a medida, eles são, no mínimo, questionáveis, O X não está se negando a cumprir a lei brasileira. Ao contrário, o X está dizendo que quer cumprir a lei brasileira, mas não consegue cumprir a lei brasileira por conta das decisões do ministro Moraes. É isso que o X está assumindo. Além disso, é preciso notar que a falta de um representante legal não necessariamente gera uma punição grave como essa. Tem uma série de formas de você questionar ou punir. Tanto é que a rede aí que os esquerdistas passaram a utilizar, que é a Blue Sky, não tem representante legal no Brasil, por exemplo. E ela não está fora do ar. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de censura. Censura não só dos 25 milhões de usuários do X, mas de todos os brasileiros, porque todos os brasileiros estão impedidos de postar ou de acessar a própria ferramenta, impedidos, por exemplo, de ler as notícias internacionais pela ferramenta, de se comunicar com outros brasileiros, com pessoas do exterior, enfim. Não por acaso, os países que tomaram essa medida formam uma lista claramente ditatorial. Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba é parcialmente acessível, Venezuela hoje não é acessível, e o próprio Maduro utilizou exatamente os mesmos argumentos para fechar o X lá na Venezuela. Número 1, não estaria seguindo as leis da Venezuela. Número 2, é uma plataforma antidemocrática e para o discurso, feita para o discurso de ódio. Por quê? Porque as pessoas estavam usando o X justamente para denunciar a fraude que aconteceu na Venezuela e para criticar o Maduro. E é por isso que ele mandou tirar do ar. O que aconteceu desde então? Nós tivemos agora, por uma decisão de 5-0, na primeira turma do Supremo, a confirmação desse bloqueio, dessa censura ao X. Há uma notícia aqui no site J especializado que está gerando muita confusão. Nessa segunda-feira, Moraes fez um ajuste nesse ponto para prever que a multa se aplica a quem utilizar VPN para fraudar a decisão judicial. No voto, o ministro deixa mais claro que a multa só seria aplicada a quem utilizar subterfúgios tecnológicos com esse intuito claro, e não para qualquer pessoa que queira usar o VPN. Por exemplo, para acompanhar o que é publicar no X. A alteração foi ressaltada por um integrante do Supremo como uma tentativa do ministro de deixar mais claro qual é o sentido da multa. Não seria para toda e qualquer pessoa que utilize o X, mas para quem quiser utilizar do VPN para fraudar a decisão, ou seja, para dar continuidade a discursos de ódio antidemocráticos e publicação de fake news. A multa com esse fim, portanto, também será mantida. Mas na decisão lá do ministro, não fala exatamente isso que o Jota está apresentando. Aqui fala da aplicação de multa diária de R$50 mil às pessoas naturais jurídicas que incorrerem em condutas para fraudar a decisão judicial, com a utilização de subterfúgios tecnológicos, como por exemplo o VPN, entre outros, para a continuidade de utilização e comunicações pelo X, enquanto durar a suspensão, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais na forma da lei. Talvez o que o Jota aqui esteja se referindo é mais na linha do voto do próprio Fux,
que acompanhou o Alexandre de Moraes nessa turma, né? Olha como é que é a turma. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, né? Mas vamos lá. O que o Luiz Fux colocou foi o seguinte, que a decisão não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou incitação ao crime em geral, né? Mas esse é apenas um voto. Então ficou muito confuso essa interpretação do Jota. É preciso esperar o acórdão do julgamento. E aqui em relação a essa tática do Moraes de levar para a primeira turma e não para o plenário, a Malu Gaspar do Globo tem uma matéria bastante interessante, né? A postura de Alexandre de Moraes de mandar para análise da primeira turma a decisão que suspendeu a ação no Brasil serviu não apenas para escantear do julgamento os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, como para evitar qualquer manobra que pudesse retirar o caso da sessão virtual iniciada nesta segunda-feira. A plataforma digital tem servido como atalho para o Supremo decidir questões mais controversas longe dos olhos da opinião pública e das transmissões ao vivo da TV Justiça. Ou seja, o objetivo de colocar na primeira turma seria pegar uma questão dessa mais grave da história do Brasil desde a chamada de redemocratização, o maior ato de censura em massa da história, numa decisão em primeira turma em sessão virtual sem nem debate entre os ministros, né? Porque poderia ter algum contraditório vindo aqui do Cássio Nunes e do André Mendonça e o pedido para julgamento em sessão presencial, com discussão entre os ministros, né? Que seria o mínimo que se espera. Não que eu acho que seria muito diferente o resultado, mas isso ia gerar mais questionamento dessa decisão. Mas enfim, esse pessoal da esquerda fala em soberania nacional, enquanto acha ótimo, né, os milhões e milhões anuais que o George Soros coloca em tudo que é ONG, instituto, grupo de pesquisa, para levar à frente a agenda de extrema esquerda, agenda totalitária, inclusive. Vários desses órgãos, dessas ONGs, desses grupos que defendem abertamente a censura da internet, a censura com a direita, são financiadas pelo bilionário George Soros. Mas aí tudo bem, né? Aí é o bilionário que pode, de alguma maneira, influenciar. Já outro bilionário que pode influenciar a favor da direita, aí não pode. Aí é quebra da soberania, né? Que seria da esquerda sem a hipocrisia. Mas como foi a reação até aqui dessa ordem de censura massiva? Basicamente, nós tivemos a militância de redação em peso defendendo a censura, até porque esse pessoal tem defendido desde o início desse inquérito das fake news, né? Desse verdadeiro tribunal de exceção, como colocou a Raquel Dodge, procuradora-geral da República à época, que inclusive pediu o arquivamento do inquérito e não foi arquivado contra a própria jurisprudência do tribunal. Mas, de uma maneira geral, a militância de redação tem apoiado essas medidas porque apoia a perseguição, apoia a censura, apoia que a direita como um todo seja retirada de circulação. É isso que está acontecendo, né? A gente tem que reforçar isso o máximo possível para que você entenda. O que está acontecendo no Brasil desde 2019 com a abertura daquele inquérito é uma caçada à direita. É a busca por criminalizar toda a expressão direita. Apenas a esquerda pode existir no Brasil e pode ter direitos fundamentais. Quem é conservador não pode. É considerado até mesmo um criminoso. Tanto é que, na decisão, o ministro coloca a rede X como uma rede que foi instrumentalizada por essa direita que cometeria crimes em série, né? Tivemos um ou outro jornalista fazendo uma crítica pontual, né? Então o Merval lá no Globo, o Demétrio Magnoli na Globo News, um ou outro jornalista aí criticando. Mas a esmagadora maioria assina embaixo e repete essa retórica de é preciso cumprir a lei em relação a Elon Musk e a questão da soberania. Mas ora, e a Constituição Federal que garante a liberdade de expressão, que tem regras, né? O Marco Civil da Internet tem regras bem específicas para retirar conteúdos que são considerados ilegais, mas não perfis inteiros, que seria claramente aí censura prévia, né? Isso não deve ser seguido? O direito ao devido processo legal, o direito de defesa que está na nossa Constituição, isso não precisa ser seguido? O que precisa ser seguido é justamente
um representante no Brasil, obviamente que o Musk só está fazendo isso contra, inclusive, interesses dele. Ele está perdendo dinheiro com isso, porque ele está identificando ali uma injustiça e uma inconstitucionalidade. O presidente da Câmara dos Deputados, lá na Expert, falou contra, basicamente, a decisão que bloqueou bens da Starlink, que é uma empresa que não tem nada a ver com a X e que teve bens bloqueados para pagar uma multa da X. Então vamos ouvir o que ele falou. Realmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria. Mas aí tem um problema, né, senhor Arthur Lira? Obviamente que aquilo que você colocou tá certo. É errado bloquear uma empresa só porque tem um sócio em comum, numa questão que não tem nada a ver com o Starlink, mas você não falará nada sobre o fato de todos os deputados brasileiros, inclusive o senhor, estar nesse momento censurado, impedido de postar no X por conta dessa decisão? De discutir no X, discutir política, na maior ferramenta, né, global para esse tipo de discussão. Isso é muito mais sério do que a questão de multa a Starlink cobrando, né, recursos por conta de um suposto descumprimento judicial lá do X, que é uma empresa que não tem nada a ver com o Starlink. Mas agora as coisas ficam maiores. Olha o que aconteceu. O Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, que tem um fundo lá de quase 40 bilhões de dólares, ele mesmo tem uma fortuna de 8 bilhões, postou ontem no próprio X. O fechamento ilegal do X e o congelamento de contas da Starlink no Brasil colocam o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível. A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital e ao colapso no valuation, né, no valor das empresas chinesas. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. Então, vejam o quanto isso pode ser danoso para o Brasil. Há uma percepção de que o Brasil está virando uma terra sem lei, com uma gigantesca insegurança jurídica, e tudo que o capital de investimento não quer é exatamente em segurança jurídica. O quanto isso vai custar para o Brasil? Quantos investimentos podem ser freados ou podem até ser revistos por conta dessa percepção que o Bill Ackman está falando? O Elon Musk é o sujeito mais rico do mundo, um dos maiores empreendedores de todos os tempos. E ele está, nos últimos 2 dias, fazendo vários posts. Ele é considerado a pessoa mais influente do mundo, externando essa ideia de que no Brasil não há lei, de que há perseguição política, de que o próprio Supremo do país não respeita a Constituição e assim por diante. Qual é o peso disso? Bom, aqui nos Estados Unidos, no meio conservador, na direita, isso já virou o assunto. Enquanto na esquerda nós temos 2 comportamentos. Por um lado, algum comportamento mais isentando, tipo, esse Elon Musk é meio loucão mesmo, porque, olha só, ele está defendendo o Trump, então não dá para levar muito a sério. Talvez a corte brasileira tenha exagerado, mas não é assim algo tão negativo. E é uma ala mais radical do partido, que infelizmente tem sido a ala majoritária, que fica com inveja da Corte Suprema brasileira e gostaria de fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Gostaria de censurar, bloquear redes ou pessoas, manifestantes, ativistas, políticos que sejam conservadores, que sejam de direita, né? O que só demonstra como nós estamos passando por um período totalitário no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, a terra da liberdade, há uma parcela significativa, especialmente na esquerda, que já gosta, né, defende abertamente a ideia de censura. Tanto é que o próprio Mark Zuckerberg confessou que aplicou censura no Facebook por pressão do governo Biden, seja durante a pandemia, seja depois para impedir, antes até que o Biden tomasse, mas a gente sabe que o Deep State, essas agências de segurança do governo americano, impediram que aquela história do laptop do filho do Biden viesse à tona um pouco antes das eleições, né? Eleições que elegeram o Biden. Então, aqui nos Estados Unidos, a direita percebe claramente o nível de arbitrariedade que está sendo alcançado no Brasil e a esquerda fica entre a isenção e o apoio à censura. Agora, um aspecto colocado aqui pelo Elon Musk é a possibilidade do próprio Elon Musk
entrar na justiça americana querendo o bloqueio de contas do Brasil por conta dos bloqueios de bens das suas empresas lá no Brasil. Ele fez um comentário aqui sobre um avião do governo venezuelano que foi preso pelos americanos, que foi arrestado pelos americanos lá na República Dominicana, sugerindo, né, que faria o mesmo contra o governo brasileiro se não for devolvido os bens dele que foram tomados. Olha o nível que essa confusão vai chegando. Um integrante da análogo Anatel, né, da agência análoga à Anatel, a FCC, um republicano que é membro desse comitê, da agência FCC, fez um longo texto analisando a decisão lá do ministro Moraes e dizendo que ela era arbitrária e que ela ia contra o interesse dos americanos. É óbvio que a implementação desse tipo de política contra, né, o que está acontecendo no Brasil depende do resultado eleitoral. Se nós tivermos o Trump sendo presidente, provavelmente o risco, né, para as autoridades brasileiras que estão tomando essas medidas é alto. Se for a Kamala Harris, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Ao contrário, né? Possivelmente ela vai querer adotar essa postura do Supremo brasileiro como prática aqui para censurar ou para perseguir o Elon Musk, apesar de ser mais difícil, porque aqui nos Estados Unidos ainda, né, apesar dos ataques aí contra o próprio Trump, ainda é uma terra de leis, né? Ainda é uma terra que as leis estão acima das decisões dos homens. E para finalizar aqui meu comentário, duas entrevistas que foram dadas na Folha. A primeira do presidente do Supremo, o ministro Barroso, que revelou, né, que o fim dos inquéritos, das fake news, não está distante, sugerindo que esse inquérito realmente gerando muitos problemas, precisa acabar, né? Mas uma coisa que chamou a minha atenção foi o seguinte: ele falou sobre uma série de coisas em relação ao Congresso, né? A questão lá das emendas, foi perguntado sobre esses eventos que os ministros vão no exterior, né? Às vezes a portas fechadas, bancados por empresas que têm causas no Supremo, ele se defendeu. E aí tem o seguinte: o pronunciamento que fez depois da reportagem da Folha com mensagens trocadas entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, o senhor falou em tempestade fictícia. O que é ficção nesse caso? A de que teria ocorrido alguma coisa imprópria. A notícia eu entendo. Vazaram conversas de assessores do ministro, que eventualmente tinham falas dele transcritas. Eu entendo que isso seja um fato jornalístico, a imprensa noticiária eu acho natural. Porém, as conclusões que alguns procuraram extrair disso é que eu acho que foram a tempestade fictícia. Não aconteceu nada de errado. A grande crítica é que os pedidos eram feitos informalmente. E eram feitos informalmente porque, por acaso, havia coincidência entre quem requisitava informação e quem prestava informação. Não apareceu nada errado. Agora, pode ser que apareça alguma fofoca, ou alguém falar uma frase que você fala em intimidade e que não falaria em público. Mas isso, como eu disse, está no plano da fofoca, não é no plano jurídico. Juridicamente não houve problema algum. O assessor do ministro Alexandre de Moraes fala em uma das mensagens que poderia haver questionamento por uso descarado do TSE. Isso não é sinal de que havia uma conduta imprópria? Acho que não, diz o ministro. O assessor pode ter a opinião que quiser, mas eu não acho que o ministro Alexandre teria requisitado qualquer coisa de maneira imprópria. Ora, o que aconteceu numa das trocas que foram reveladas? O assessor lá, o juiz principal, assessor braço direito do ministro, manda uma mensagem para o assessor do TSE que vem a ser a chefe daquele grupo, né, aquela assessoria especial de enfrentamento à comunicação. E ele fala o seguinte: olha, a gente tem que tirar essas revistas aí, a monetização de Revista Oeste, outras revistas conservadoras. Ah, mas eu não achei nada de ilegal aqui. E aí o juiz rebate: seja criativo, ou seja, a decisão já estava tomada. E aí é mandado um ofício para o ministro dizendo que, na verdade, aquelas mensagens tinham sido repassadas de forma anônima e que foi feita, então, a avaliação e se chegou à conclusão daqueles materiais serem impróprios. Ora, não está em nenhum momento apresentado nos autos que houve essa troca. Como é que isso pode ser juridicamente aceitável, como diz o ministro Barroso? É por esse tipo de coisa que eu vejo que já se passou, né, da fronteira aí de apresentar algo que claramente não está dentro do processo legal, devido ao processo legal, e isso, isso não importa. A mesma coisa disse o Geraldo Alckmin, que deu uma entrevista dizendo: não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei brasileira. O Alckmin também foi questionado sobre essa questão dos processos lá no TSE. Reportagens da Folha mostram a atuação de Moraes fora do rito em relação ao inquérito das fake news. Isso não é prejudicial para a democracia? Aqui, antes da resposta, temos que lembrar que Alckmin é o padrinho político do ministro quando ele começou a sua carreira política, né? O ministro foi ligado no passado ao PSDB. Então não podemos esquecer disso. Mas enfim, então entendo que não sou jurista, mas acho que o ministro Moraes, a sua firmeza, salvou a democracia. Toda a atuação do ministro, né, foi nas eleições de 2022 que acabaram alçando Alckmin como vice-presidente de Lula. E algo que só mostra, né,
aquele circo, o teatro das tesouras, porque o Alckmin se apresentava, hoje a gente pode dizer isso, né, aparentemente enganando o seu eleitor, como um opositor de Lula, e hoje é o vice de Lula. Mas enfim, como ministro da Suprema Corte, presidindo o TSE, enfrentou, entre aspas, os ataques às urnas. É inacreditável questionar a urna eletrônica. Você tem filho eleito vereador, outro filho eleito deputado, outro filho eleito senador, o pai eleito presidente e a urna eletrônica não vale mais? Não é esse o ponto, né? Mas não vamos entrar nessa questão porque é outra discussão para o bem no Brasil. É o contrário. Entendo que a democracia brasileira tem uma dívida de gratidão com o Poder Judiciário, especialmente com o ministro. Mas em relação aos métodos, tudo que foi feito naquele momento está nos autos. Não. Isso não é verdade. Não está nos autos. Não está nos autos que foi o gabinete do ministro que mandou para o assessor, já com os alvos pré-definidos, inclusive de quais postos deveriam ser colocados no relatório, e ainda editando, sugerindo como é que o relatório deveria ser finalizado para justificar uma decisão que já havia sido tomada a priori, invertendo a lógica de qualquer processo criminal, em que você tem a investigação e com base nessa investigação você toma uma decisão. Não. A decisão já foi tomada, a investigação é feita para confirmar aquela decisão. Então, aqui 2 exemplos de autoridades, o vice-presidente da República e o presidente Supremo, simplesmente fazendo de conta que isso tudo que eu acabei de relatar não aconteceu. Isso para ficar só num exemplo de condutas questionáveis. Não podemos esquecer recentemente do caso lá do aeroporto de Roma, que é um festival de arbitrariedades. Então, o que nós estamos vendo a passos largos é o fim da liberdade de expressão no Brasil e, basicamente, o crescimento de um Estado arbitrário, que impede até mesmo pessoas de utilizarem as redes sociais, com a possibilidade de multas gigantescas só por acessar uma rede social e por trocar informações e por querer ler informações de outros. Isso, obviamente, não é compatível com a democracia, não é compatível com os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição Nacional. É duro, É triste, mas é a realidade do Brasil.